Bom dia! Aqui nós estamos novamente para ouvir o que é mais importante para iniciar o nosso dia, que é a orientação de Deus para mim e para você. Pai, que este dia, Deus, seja lindo, perfeito, maravilhoso, como os outros que ouvimos e obedecemos a Tua instrução. Fale conosco, nos dê a diretriz, nos dê o caminho, nos conduza segundo o Teu querer e a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar a nossa leitura hoje, aqui no livro de Tiago. O capítulo é o capítulo 1. O versículo é o versículo 22. Ele inicia assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Senhor, nessa manhã Ele fala para mim e para você, olha, você precisa ler a Bíblia? Você precisa de mudança na sua vida? Ou você está satisfeito com a vida que você tem? Você não tem errado? Não tem cometido erros? Nem falhas? Então essa palavra, ela não é para você. Mas se você, como eu, me vejo com necessidade de conhecer a Deus, de mudar o meu interior, de mudar a minha vida, de mudar todo o meu ser, essa palavra, então, ela é para mim e para você. Olha o que ela diz. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ele diz para mim e para você que precisa de mudança. Quem não precisa de mudança não precisa receber essa palavra para ele. Só para quem precisa de mudança, ele fala, olha, não fique só escutando, sabe? Pratique. Pratique a palavra. Viva a palavra. Porque eu pratico a palavra quando eu vivo ela. Para eu praticar tem que ter uma ação. Quando eu conheço aquilo que eu escuto, porque eu vivo, não é qualquer coisa que vai me levar para caminhos tortuosos. Porque aqui no finalzinho ele disse, se enganando-vos com falsos discursos. Se eu e você estamos sendo enganados em algum momento por falsos discursos, é porque nós não temos praticado a palavra. A palavra ela vem para mim e para você como um espelho. Não vem mostrar os defeitos do outro. Quando você olha no espelho, você vê quem? O outro? Quando eu me olho no espelho, eu me vejo. Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma pessoa imperfeita, cheia de falhas, cheia de erros, mas com o desejo de mudar. Assim que você se vê? Jesus está nos ensinando hoje a mudar, a melhorar cada dia mais. Olha o que ele diz aqui, no Salmo 19. Aqui no livro de Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando eu me olho no espelho,
Eu vejo uma pessoa imperfeita, mas com o desejo de ser transformada. Ser transformada por Deus. E para eu fazer isso, primeiramente eu preciso entender que eu sou errante, que eu sou uma pecadora, porque eu tenho ações erradas. E as minhas ações, elas que classificam a minha vida em justa e pecadora. Se eu tenho boas ações, eu tenho uma vida justa. Se eu tenho más ações, eu tenho uma vida pecadora. Muitas vezes o pecado ele vem involuntário. Involuntário é quando eu não quero. Quando eu não quero um pensamento e ele vem. Aí eu uso o poder que há no nome de Jesus e a repreendo. Em nome de Jesus está repreendido. Porque aquele pensamento é involuntário. Eu não quis aquele pensamento. Quando eu não quero um pensamento, quando eu não quero uma ação, eu repreendo porque aquilo é um pecado. Ainda não cometido, mas é um pecado. Porque é uma má ação. É por isso que todos os dias, quando nós oramos, precisamos pedir para Deus perdoar os nossos pecados inconscientes. Porque há os pecados que vêm na nossa mente. E esses pecados que vêm na nossa mente, eles são aqueles inconscientes. Eles são involuntários, nós não queremos, mas ele vem. Então, é por isso que aqui o salmista ele diz para nós, ó, a lei do Senhor ela é perfeita. Opa, eu reconheci que eu tenho erros, então agora eu vou aprender a lei do Senhor, porque ela é perfeita, eu não sou. Na lei do Senhor, eu vou conseguir agradar a Deus. A lei dele é perfeita. E quais são as leis do Senhor? Os mandamentos. Nós sabemos que os 10 mandamentos, eles foram resumidos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos, eles foram resumidos no amor, mas há mandamentos a qual Deus, ele fala com cada um de nós através da palavra, e aquele mandamento é para que eu e você o cumpra. Não só ouça. Porque aquele que ouve, entra aqui, sai aqui. Mas aquele que ouve e aquele que pratica, as ações dele se tornam boas e justas. Ah, mas é difícil, pois é. Mas não é impossível. Para mostrar para nós que é possível, que Jesus veio. Olha o que está escrito aqui no livro de João. No livro de João, no capítulo 14, o versículo é o 10. Ele diz assim, ó, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas para o Pai fazer as obras, eu preciso crer. Porque o Senhor Jesus está dizendo, tu não crês? Ele nos faz uma pergunta. Ele diz, tu não crês? Ele diz, não crês tu? Se você não crê que Jesus está no Pai e que o Pai está nele, como você vai ouvir para praticar? Como você vai buscar os mandamentos do Senhor se você não crê? Para que haja uma mudança, uma transformação,
para que eu consiga perceber que eu sou simplesmente um pecador, um errante que preciso de mudança todo dia. Eu não posso simplesmente falar. Palavras, elas voam, elas somem com o vento. Eu preciso mostrar isso. Eu preciso viver isso. Fácil? Não é fácil. A palavra diz que o caminho ele é estreito. Sabe, o caminho ele é bem apertadinho. A porta ela é estreita, o caminho é apertado. E são poucos que vão passar por ela. Mas quem passar por ela vai ter uma recompensa. A vida eterna, que é a melhor recompensa para o cristão. Muito melhor do que você ter a vida eterna é você levar outros para essa vida eterna. E Jesus, ele nos ensina como nós devemos fazer isso. Deus, ele fala conosco a cada manhã. E aquele que verdadeiramente quer não só ouvir a palavra, mas viver a palavra. Aquele que verdadeiramente quer ser transformado, é o próprio Deus que vai fazer essa transformação. Porque Jesus disse aqui no final que o Pai que está em mim é quem faz as obras. Deus é quem faz a obra. Você precisa crer. Você também. Nós precisamos crer. Olha o que diz aqui. Aqui no João mesmo, 14, e o versículo 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu e você precisamos amar a Deus. Aí o Senhor Jesus ele vem falar para mim e para você, olha, nós precisamos reconhecer que somos falhos, que precisamos de transformação. E nós precisamos saber e crer que as palavras de Jesus foi o próprio Deus quem o mandou dizer. Quando eu creio, aí o Senhor diz para mim e para você: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que ouve e não pratica não ama a Deus. Mas aquele que ouve e ele vai buscar uma mudança para praticar o que ele ouviu, o Senhor Jesus está dizendo aqui que aí ele guarda os mandamentos e ele vai começar a demonstrar amor. Amor por Deus. Amor pelo próximo. O amor de Deus. E ele continua: este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. E aí ele continua: disse-lhe Judas, o Iscariotes: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus, ele sempre fez questão de dizer, olha, tudo isso que eu estou te ensinando, tudo isso que eu estou te falando não vem de mim, vem do Pai. Porque Ele me mandou aqui. Ele que me mandou fazer para deixar exemplo para vocês.
de que vocês são capazes de fazer o que eu estou fazendo. Jesus, ele veio em obediência e em amor. Ele mostrou para mim e para você que ser obediente é possível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que eu e você precisamos é crer que Jesus estava no Pai o tempo inteiro, ele está no Pai. E que eu e você não podemos ser somente um ouvinte, nós precisamos querer mudar. Jesus deixou o exemplo de que é possível. Que é possível mudar. E ele disse, olha, quem me ama obedece ao Pai. Porque o que eu estou fazendo não é de mim, é de Deus. Foi Deus quem mandou. Então ele disse, quem me ama obedece os mandamentos. Aquilo que Deus fala para você fazer. Se você ama a Deus, você vai fazer. Agora, se você não ama, você vai ouvir a palavra. 1 ano, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não vai querer uma mudança. Não vai querer uma transformação. Não vai querer viver aquilo que Deus tem para você. Porque aquele que ama a Deus obedece os mandamentos, como está escrito aqui. E aquele que obedece os mandamentos, Deus virá a ele. E viverá nele. Por que Deus vai vir e vai viver nele? Porque ele não vai ser mais somente um ouvinte da palavra. Mas ele vai ser um vivente da palavra, um praticante da palavra. Que o mandamento do Senhor está sendo resumido no amor. Eu vou amar sem interesse. Eu vou amar sem pedir nada em troca. Eu vou fazer simplesmente por obediência, porque eu amo. Sabe? Tem tantas pessoas precisando receber uma demonstração de amor sem interesse. Mas são tão poucas as pessoas que estão dispostas a amar aquele que ela não conhece. E é só Deus que pode ajudá-las. Mas para elas terem ajuda, elas precisam reconhecer que elas são errantes, que elas são falhas e que elas são pecadoras. Se elas não reconhecerem, nada disso aqui vai ajudá-la. Porque quando eu não reconheço meus erros, minhas falhas, eu estou sendo soberbo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não se agrada dos soberbos. Porque o soberbo é aquele que ele sabe tudo. Ele já conhece tudo, ele não precisa aprender mais nada. Mas a palavra de Deus diz que perfeito é o nosso Deus. E os mandamentos dele. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa falha, errante. Mas eu sei que no meu coração, que é onde Deus sonda, há um desejo de mudar. Há um desejo de melhorar. Há um desejo de fazer algo a mais para aqueles que estão perdidos, confusos, sem saber o que fazer da vida. Sabe, essa mesma passagem, ela ensina que Jesus Cristo é o caminho. E Jesus, ele quer que eu e você ensinemos o caminho aos perdidos. Muitas vezes não vamos precisar nem de falar muitas coisas.
somente de ouvir e praticar. Quando olharem para nós, eles vão querer conhecer esse caminho. Então, nessa manhã, o que Deus quer de mim e de você é um reconhecimento de que somos falhos, mas precisamos de Deus para mudar, que não podemos somente ouvir a palavra, mas precisamos colocá-la em prática, que precisamos entender que eu e você temos que conhecer os mandamentos do Senhor e colocá-los numa vitrine na nossa vida, para que, ao invés de sermos influenciados pelo que o mundo diz, eu e você possa influenciar com o que os mandamentos da palavra de Deus diz. Que o Espírito Santo, que é lindo e todo-poderoso e perfeito, continue falando ao teu coração, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por me mostrar o caminho. Eu te agradeço, Senhor, por abrir os meus olhos e me ensinar que eu preciso crer. Não basta somente ouvir. Eu preciso crer quando eu ouço a pregação do Evangelho. Eu preciso crer que Jesus, ele viveu isso aqui nesta terra. E que ele foi exemplo de humildade. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele viveu uma vida bem sacrificosa, mas ele não reclamou. Ele venceu. E Jesus, ele venceu para mostrar para mim que eu também posso. Oh, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por não me deixar se conformar com a vida a qual eu levo. Muito obrigada por me abrir os olhos, Pai, me mostrar que há tantas pessoas precisando de uma palavra de amor, uma palavra amiga, sem interesse, uma ação simples. Oh, Deus, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu querer, para fazer a tua vontade. Oh, Senhor, eu sei que o caminho é apertado, a porta é estreita. Oh, Pai, mas o Senhor passou, Jesus, eu também vou passar. E não vou sozinha. Eu vou levar outros que querem, como eu, chamar outros. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Graças a Deus.